Olá pessoal, estou aqui de volta, vim aqui mais uma vez, depois de uma ministração, estou de volta aqui trazendo outra. Como podemos ter o Espírito Santo, né? Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui, se não tem o Espírito Santo, não é de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos mostra essa verdade. E eu quero falar aqui para você, mostrando esse ponto tão importante, que todos precisam ouvir e ter. Se não tem o Espírito Santo de Deus, não é dele. Muita gente se denomina de Deus aí de uma forma, dentro de um princípio pessoal. Porque o princípio da palavra, que mostra quem é e quem não é de Deus, o que é de Deus, não é esses que os homens dizem aí. Então quero convidar você, para você estar comigo aqui aprendendo agora. Eu botei, muito interessante, não é? O título dessa live aí que eu coloquei, o cabeçalho dessa live, que diz assim: quem não tem o Espírito Santo não é de Deus. Como posso ter o Espírito Santo? Vamos aprender um pouco mais um pouquinho cada dia, para a gente ir edificando nossa vida de fé em fé com Deus, cada dia. De fé em fé é de conhecimento em conhecimento, de conhecimento em conhecimento da palavra. Para a gente ser cada dia mais edificado, crescendo no entendimento, na graça, chegando ao varão perfeito, para não ser mais levado como meninos, para não apostatar da fé, para não ser manipulado pelo engano dos homens que falam com pretexto de humildade. Então, quero convidar você agora para a gente trabalhar esse assunto tão importante. São doutrinas, instruções, orientações que o povo deveria estar recebendo dentro das igrejas. Principalmente os irmãos que já estão em Cristo, não é? Que precisam agora receber a doutrina, a instrução. Porque nós temos que congregar para isso, para ser formado e edificado no ensino, no conhecimento cada dia mais de Deus. Não é para viver o poder, a emoção, é para receber o poder, que é a palavra, o ensino, a instrução. Mas vem cá comigo, que agora eu quero te comunicar um assunto, uma instrução muito importante. Para você saber de uma coisa. Vamos lá. Todo mundo aí se denomina de Deus. Todo mundo aí se denomina homem de Deus, mensageiro de Deus, servo de Deus e etc. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê coisa diferente. A gente vê a coisa diferente. A gente vê o princípio absoluto de Deus nos ensinando contrário ao que os homens ensinam. Por exemplo, tem alguém que diz assim: não, todo mundo é de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Nós precisamos especificar quando dizemos isso. Toda a humanidade é filha de Deus? Né? Todos os homens são filhos de Deus? Dentro do filho de criação, porque Deus criou a todos. O mundo e tudo que nele é de Deus, porque Deus é o Criador. Agora, quando se trata de filho de Deus, presta atenção aí, irmão. Para a eternidade, aí é outra coisa. Está entendendo? Quando se trata de filho de Deus para a eternidade, aí é outra coisa. Filhos de Deus dentro da eternidade, aqueles que vão estar com Deus na eternidade, quando deste mundo partir, não é todos. Deus, ele quer que todos estejam com ele. Mas pela escolha e a direção do homem, todos não vão estar. Porque a Bíblia vai dizer que filhos de Deus são aqueles que crêem em Jesus. A partir daí são tornados filhos de Deus.
João, primeiro capítulo do Evangelho segundo escreveu João, lá no capítulo 1, versículo 12. Todos os que crerem em Jesus, aí dentro da situação espiritual, tornam-se filhos de Deus. Não dentro da criação, não é? Da humanidade. Porque todos são criaturas. Filhos são os que creem em Jesus. E ainda tem mais. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 14. Deixa eu ver se é o 14. Romanos. Nós estamos falando aqui sobre o Espírito Santo. Mas veja que eu estou falando aqui porque nós precisamos conhecer a verdade de Deus como Ele nos revela. Não é como o povo diz, porque todo mundo está aí. Não, todo mundo é filho de Deus. É não. A Bíblia vai dizer que tem os filhos de Deus e os do diabo. Dentro da direção espiritual que estão. Está entendendo? Tem os filhos da ira. Tem os salvos da luz. Está entendendo? Precisamos atentar para esse princípio. Essa verdade que a palavra de Deus nos diz. Filhos de Deus, para a vida com Deus na eternidade, dentro da comunhão espiritual, são aqueles que estão em Cristo. Como diz Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12. Escute o que diz sobre ser filho de Deus em Romanos, capítulo 14. No versículo... Aliás, Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Olha o que a Bíblia fala em relação a ser filhos de Deus. Não estou falando de filho por criação, porque todos são criaturas de Deus. Agora, filhos de Deus, na comunhão com Ele para a eternidade, são aqueles que creram em Jesus, que estão guiados, selados pelo Espírito Santo. Olha o que diz aqui, Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Está entendendo, irmão? Então, nós temos que entender que nós temos que estar sendo guiado, dirigido pela verdade de Deus, irmãos. Nós temos que ser prudentes e buscar conhecer a verdade de Deus. Não a verdade que os homens estão aí pregando em nome de verdade de Deus. Nós temos que olhar e crer e seguir e estabelecer a nossa vida, fé, entendimento, guias, direção, instrução na palavra de Deus. Dentro daquilo que está revelado aqui. Para o nosso conhecimento. Então a gente aprende aqui que todos não são filhos de Deus. Como criatura, são filhos de criação. Por criação, aliás. Porque tudo é de Deus, que Ele criou, tudo é dele. Agora, em relação à humanidade, aqueles que vão ter com Ele a vida eterna, aqueles que vão estar dentro de uma situação espiritual como filho, para herdar com Ele a eternidade, só os que creram em Jesus, que estão selados pelo Espírito Santo. E agora eu vou falar para você sobre isso. Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E como eu faço? O que é que eu posso fazer? Aonde eu posso ter o Espírito Santo de Deus? Aonde eu posso ir para receber? Vamos trabalhar isso agora? Primeiro, irmão, a palavra de Deus vai dizer que o homem só pode receber o Espírito Santo de Deus crendo em Jesus. Não é dizer eu creio, uma expressão verbal da boca para fora. Porque se você ler o texto lá de Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessar e o teu coração crer, é aí que você vai encontrar esta vida de Deus em você, o Espírito Santo. Tem que ter uma atitude
indivisível de duas ações do homem. Porque tem gente que crê, mas não se converte. Tem gente que crê, mas não se arrepende. Tem gente que crê, mas é da boca para fora. A palavra de Deus vai dizer, se com a tua boca é preciso confessar. Confessar com a boca é a atitude exterior de que você realmente creu em Jesus. E passar a se converter, andar convertido na direção dele. O texto não está falando de confessar dentro de igreja ou qualquer coisa aqui, tá certo? Não é isso. A confessar com a boca é você expressar que é cristão. Crendo em Jesus, diante da forma de entendimento que tu vivia, agora tu vai viver dentro dessa fé. Mas isso tem que ter sido recebido aqui, ó. Para poder confessar aqui com a boca, tem que ser recebido aqui pelo entendimento. Não é falar da boca para fora, é falar com entendimento. E no teu coração crer. Coração é aqui, é aqui. Eu entendi, eu creio, eu me converto. Eu sei que o sacrifício de Cristo foi por esse objetivo, foi por isso que Cristo morreu. Eu creio que só Jesus é o caminho. Eu entendo isso no meu coração. Eu não aceito mais nada que venha me dizendo, não, tem que ir a Deus por ali, tem que fazer isso, tem que receber a bênção de Deus assim, tem que receber perdão de pecado por aqui, tem que guardar isso, tem que cumprir isso. Não, eu creio em Jesus. Eu creio no meu coração que o que ele fez é suficiente, que o que ele operou foi para mim trazer todas as bênçãos que eu preciso de Deus. Eu não preciso buscar mais ali, aqui, acolá. Eu creio, esse é o crer aqui, é o entendimento. No teu coração crer, confessar com a boca. Tem gente que eu me converti a Jesus, eu creio em Jesus, mas aqui continua perdido, sem entendimento, porque não creu com o coração, creu com a emoção da boca para fora. Como é que nós recebemos o Espírito Santo? Quando nós cremos verdadeiramente em Jesus Cristo. Não estou falando de um crer, de expressão verbal, é de uma convenção. E isso só pode acontecer a partir do momento que você ouve o Evangelho. A convenção para Deus não é dentro de uma convenção, sendo convencido a viver uma religiosidade dentro de igreja. A convenção para Deus é ouvindo a mensagem do Evangelho, que é pregada por homens em qualquer lugar, onde tenha homens compromissados pregando o Evangelho. Uma vez alguém disse a mim assim, não, mas o Evangelho tem que ser pregado, mas o povo tem que ouvir de Deus dentro das igrejas. Mentira, irmão. Primeiro que o Evangelho não foi pregado dentro de igreja. Jesus levou os apóstolos dentro do templo para pregar para o povo lá dentro. Não era dentro do templo que estava sendo pregada a palavra de Deus. O templo estava corrompido. Os apóstolos pregaram o Evangelho pelas ruas, pelas cidades, indo ao povo, não ficando dentro de uma conveniência de quatro paredes, esperando o povo vir a eles. Os apóstolos iam. Irmão, então o Evangelho tem que pegar para os ímpios nas igrejas, na rua. Mas na igreja os salvos têm que estar lá dentro. A Bíblia não diz isso, que os salvos têm que estar dentro de alguma igreja. Os salvos em Jesus têm que congregar. Congregar é diferente de estar dentro de uma igreja. Congregar é em qualquer local, é reunião, é a união dos irmãos. Estar dentro de uma igreja é quando se estabelece um local exclusivo, centralizado. Esse é o erro. Esse é o erro do entendimento da pregação que o povo tem recebido dentro da igreja, que leva o povo a perder o entendimento do Evangelho. E aí torna-se negócio dos homens dentro desses locais. Congregar não está se referindo a um local exclusivo, estabelecido como um lugar ali central para receber e buscar de Deus. Congregar está se referindo à união, os irmãos se reunir, seja qual for o grupo de 10, de 5, de 10, de 1000, de 100, se reúnam, porém, para a edificação do outro, com a palavra. Aonde tiver um irmão que tem um dom, uma vocação para ministrar, faz ali. E se tem um grupo, uma comunidade em qualquer local, que essa comunidade seja unida, se
se reúnam, escolha o local, um lugar para se reunir, mas não é para ninguém ser maior do que o outro, não é para ninguém ter mais autoridade do que o outro, não é para ninguém agora abrir o seu comércio, o seu local e dizer, eu agora sou o grande daqui, eu que determino, eu sou o pastor, eu sou o líder. Não, irmão, não. Não é assim como hoje se fez. Os apóstolos tinham a comunidade dos cristãos. A igreja de Deus que estava em Corinto era o grupo de irmãos dentro daquela cidade, qual fosse o lugar. Não é um local, instituição que o homem determina as regras, a obrigação de servir naquele lugar. Está entendendo? Deixa eu voltar para cá, senão já estou indo para outro caminho. Que o povo precisa ser instruído com isso. A mente do povo tem que ser o martelo de Deus batendo, batendo, até quebrar essa dureza de entendimento. Para o povo entender a verdade. Mas vamos falar do que a gente estava falando. Como é que nós recebemos o Espírito Santo de Deus? Quando nos convertemos a Cristo. Jesus vai dizer isso lá no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 7. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 37 ao 39. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 7, versículo 37 ao 39. Eu vou ler, vou adiantar aqui na leitura, para a gente ganhar tempo. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus ele pôs-se de pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Versículo 39. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. O que é que a gente aprende aqui? O que é que Jesus está dizendo aqui? Jesus está falando agora do Espírito Santo, que ia dar ao homem a paz que o homem precisa, que é a comunhão com Deus, por meio da fé nele. Ele vai dizer, quem tem sede, vem a mim e beba, porque eu vou dar uma água que vai jorrar dentro de você como uma fonte de água viva. E o escritor vai dizer que Jesus falou isso referindo-se do Espírito Santo, que só recebem quem nele crê. É o que diz as Escrituras. Está vendo aí, irmãos? Então, como eu posso receber o Espírito Santo? Crendo em Jesus, se convertendo a ele. Olha o que Pedro vai dizer também sobre isso, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 38. Pedro vai dizer assim, vamos ler a palavra, vamos ser mais pausadamente, para explicar melhor. Eu quero ler os textos explicando isso, como a gente recebe o Espírito Santo de Deus. E quem não tem esse Espírito não é dele. É importante a gente conhecer essa verdade. Olha o que Pedro vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vejam só, Pedro aqui nesse contexto, ele está dando uma resposta aos irmãos que após ouvir a mensagem do Evangelho, eles fizeram uma pergunta a Pedro, como poderiam escapar, ser salvo do juízo que estava sendo dito ali a eles. E Pedro vai dizer a ele, porque Pedro estava pregando o Evangelho. Aqui nesse contexto, Pedro estava pregando o Evangelho. E muitos creram. E agora quiseram entender. Perguntaram o que é que a gente deve fazer então. Aí Pedro vai dizer, arrependam-se. Não é? Cadê aqui, meu Deus? Vamos lá. Disse-lhe Pedro, arrependei-vos. Primeira coisa, se arrependam. Não tem vida com Jesus sem arrependimento. A primeira mensagem do Evangelho é essa. Arrependei-vos. Interessante que Pedro vai dizer a primeira coisa aqui,
diante da pergunta deles, o que devemos fazer, Pedro vai dizer logo, arrependei-vos. Pedro não disse, aceita Jesus. Não. Se arrependa, a mensagem é essa. Não é aceita Jesus. A mensagem é se arrependa. Não adianta vir Jesus dentro de um constrangimento, de uma tristeza por conveniência, por coisa pessoal desse mundo, não. Arrependa-se. Entenda porque você precisa de Jesus pela mensagem do Evangelho. Só há arrependimento quando há pregação do Evangelho. Não há arrependimento com pregação de Jesus vai te dar casa, carro, vai mudar a tua vida. Não. Não é essa a mensagem do Evangelho para ninguém vir a Jesus. Porque essa mensagem não traz ninguém a Jesus. Essa mensagem traz o povo para as igrejas. Vem para a igreja porque Jesus vai mudar a tua vida. Jesus vai te dar isso, vai fazer aquilo, vai te dar tudo que tu quer, vai te dar saúde. Não, não. Essa mensagem não é o Evangelho. A mensagem do Evangelho é essa. Pedro vai dizer, primeiro, arrependam-se. O próprio Jesus, quando veio pregando o Evangelho, ele também pregou essa mensagem. Se você ler lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15, vamos ler aqui, para a gente estar sendo instruído dentro da palavra, não é? Naquilo que a palavra realmente nos diz, que a gente leva o que a palavra informa. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Versículo 14. E depois que João Batista foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Primeiro, Jesus, ele que pregou, iniciou, que veio trazendo o evangelho. E ele inicia pregando o evangelho após João Batista ser preso. Ele sabia que João ia morrer e ele agora começou a pregar o evangelho. João terminou o ministério dele. E Jesus agora, o evangelho começa a ser pregado por Jesus. Olha o que diz o versículo 15. E dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Rapaz, olha o que Jesus diz. Não é creia no evangelho. Arrependam-se e creiam no evangelho. O evangelho tem que ser pregado para você se arrepender e crer no evangelho. O que é crer no evangelho? É crer no que o evangelho ensina, informa e nos anuncia. Está entendendo isso? Então, o próprio Jesus vai pregar isso. Arrependei-vos. Arrependei-vos. A mensagem do evangelho é essa. Arrependei-vos. Não é venha participar do grupo, da religião A, B, C. Não. Arrependei-vos. Depois de ouvir a mensagem, o próprio Jesus, quando mandou pregar o evangelho, lá em Lucas 24, 46, ele vai dizer que pregasse o arrependimento e a remissão de pecado no nome dele. Não é pregar vida boa, oba, oba, Jesus vai te dar casa, carro, vai fazer isso, vai melhorar a tua vida. Não. É pregar o arrependimento. É convidar o povo a se arrepender da vida que estão diante de Deus. É uma vida afastada de Deus. É uma vida sem entendimento de Deus. É uma vida andando contrário a Deus. Porque o homem está cego. Tem que se arrepender. Crer no evangelho, que é o poder para salvar, a luz de Deus para iluminar a mente escura do homem. E a mensagem é essa, se arrependam. Creiam na mensagem. Então, só pode receber o Espírito de Deus quem se converte a Cristo. Só é de Deus quem tem o Espírito Santo. E como eu posso ter o Espírito Santo de Deus, irmão Wellington? Crendo em Jesus e se convertendo a Ele, amém? Eu dei aqui a explicação desse assunto, o texto, João capítulo 7, versículo 37 ao 39, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos para que sejam perdoados os vossos pecados, e então receba o dom do Espírito Santo, a presença que lhe dá a garantia de Deus na sua vida e de que você é de Deus. É o Espírito Santo que só recebem quem crê em Jesus.
arrependido verdadeiramente. Não é um crer de uma convenção religiosa. É um crer de uma convenção a Deus. Pelo arrependimento. Depois de ouvir a mensagem do Evangelho. Então, o que eu quero mostrar é isso. Essa é uma realidade, irmão. Ninguém pode ser de Deus se não tiver o Espírito Santo. Ninguém pode ter entendimento de salvação verdadeiramente se não tiver o Espírito Santo. Ninguém pode ter alegria na vida com Deus do céu se não tiver o Espírito Santo. Muitos vivem isso da boca para fora. Muitos vivem isso da emoção, da conveniência, da tradição dos grupos. Mas só quem tem a convicção, só quem tem a certeza, só quem tem a alegria da salvação, só quem tem a esperança do alto, é quem está em Cristo, selado pelo Espírito Santo. A Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Deixa eu conferir aqui se é 1 Coríntios ou é 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Olha o que diz a Bíblia. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus tem preparada para os que o amam. O que Deus tem preparado, aquilo que está guardado para nós lá no céu, que não tem como o homem na terra entender, nem compreender, só tem a alegria dessas coisas quem está selado com o Espírito Santo. Só pode se alegrar com a vida no céu quem recebeu o Espírito Santo de Deus. Quem se converteu verdadeiramente a Cristo. Porque quem nos dá essa alegria, quem nos dá essa certeza, é o Espírito Santo. Ninguém pode dizer que vai para o céu com o coração cheio de gozo se não tiver o Espírito de Deus. Dizer que vai para o céu, todo mundo diz, mas é com o entendimento da mente, com o entendimento natural. Mas o homem natural não tem essa convicção. O homem natural não tem essa certeza. A Bíblia vai dizer isso no mesmo capítulo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. O homem natural é loucura para ele. Ah, ninguém vai para o céu, não existe céu. Só acredita e tem a certeza, a alegria, a esperança, a convicção de que sua alma está guardada para ir para o céu quando sair deste mundo com a morte do corpo. Aqueles que estão selados com o Espírito Santo, que têm a alegria da salvação, a certeza, a convicção, porque quem nos dá essa alegria, essa certeza, não é uma religião, é o próprio Deus, é o Espírito Santo em nós, que habita em nós, nos dando essa convicção, testificando em nosso espírito. É o que Paulo vai dizer aqui, no capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas nós recebemos o Espírito de Deus, para que pudéssemos conhecer o que é nos dado por Deus, de graça, ou glória. A gente só pode ter a certeza, a alegria e a convicção de que nós não precisamos fazer nada, de que tudo que Deus nos oferece é pelo amor, pela graça, pelo Espírito Santo. E esse Espírito Santo não se recebe em qualquer esquina, dentro de nenhuma igreja. É por Cristo, quando cremos e nos convertemos a Ele. É pelo Espírito Santo que nós temos a alegria da vida com Deus no céu. É pelo Espírito Santo que nós nos negamos, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém se converte a Jesus sem a convenção do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem me convence de que há inferno. O Espírito Santo é quem me convence de que minha alma está condenada. O Espírito Santo é quem me convence de que em Jesus eu sou salvo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O juízo que está por vir,
Por isso que o mundo aí não está com medo de juízo. Por isso que as pessoas vivem uma fé sem se importar com o juízo, porque não foi convencida pelo Espírito Santo, não recebeu a pregação do Evangelho, não creu. O Evangelho nos convida para isso, para encontrar salvação, para ser livre da condenação, para ter a vida eterna com Deus. É isso que o Espírito Santo trabalha em nós. Ninguém pode ter esse conhecimento se o Espírito Santo não convencer. Por isso que Jesus disse, é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence, mas não converte. Quem tem que se converter é quem ouve para ser salvo, para crer em Jesus, para se converter a Cristo. Não converter-se a uma instituição, a uma religião, mas a Jesus pela palavra. Quem não tem o Espírito de Deus não é dele. E como eu posso receber ou ter o Espírito Santo de Deus? Crendo em Jesus, se convertendo pela mensagem do Evangelho. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer lá em Romanos 8:9. Olha o que você precisa conhecer. É isso que você precisa conhecer. Não é esse sermão de amor melancólico que os líderes religiosos pregam para convencer e satisfazer o povo dentro das igrejas. Para massagear o ego do povo. O povo tem que ouvir a verdade. Mas a verdade de Deus, que constrange o povo, que aborrece o povo, mas é quem pode salvar, é quem tem o poder para abrir a mente entenebrecida do povo. É a verdade. E a verdade é amarga, mas o final é doce. Temos que pregar a verdade. Olha o que Paulo vai dizer. Romanos capítulo 8, versículo 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Meu irmão, só é de Deus. Quem está selado e guardado por Deus, pelo Espírito Santo, que não é qualquer coisa, é o próprio Deus, na sua forma onipresente, através do Espírito Santo, guardando-nos com a presença dele em nós, a sua onisciência, onipresença. Por isso que ele é Deus. Não tente entender isso. Como é que Deus está em todo mundo que crê nele, em Jesus. Não é na humanidade toda, ele quer estar. Mas é naquele que crê em Jesus, a quem ele tem por filho para a vida eterna. A quem está guardado nele para a promessa no céu. Os que estão selados pelo Espírito Santo. Olha o que Paulo vai dizer sobre isso, lá em Efésios capítulo 1. Isso é muito interessante você ter essa instrução. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Olha o que Paulo vai dizer em relação a essa verdade do Espírito Santo. Irmãos, preste atenção aqui. Efésios capítulo 1, versículo 13. Em que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido em Jesus, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Meus irmãos, isso é tão maravilhoso, essa verdade aqui. É tão importante o povo conhecer isso. Olha o que Paulo está dizendo sobre isso. A instrução que eu estou trazendo aqui sobre o Espírito de Deus, quem não tem, não é dele. Só é de Deus quem tem o Espírito Santo. Só está garantido para a vida eterna com Deus, para ser arrebatado como igreja de Deus, quem está selado pelo Espírito Santo. Olha o que Pedro vai dizer. Vou ler de novo. Primeiro capítulo de Efésios. Versículo 13 e 14. Paulo vai falar sobre as bênçãos de Deus
a graça de Deus para nós, não porque fomos predestinados, eleitos de antemão, porque Paulo no versículo 11 ao versículo 12, ele fala de eleição, ele fala de predestinação, mas não é dentro desse contexto que se prega aí fatalista incondicional. A pregação que a predestinação e a eleição que Paulo fala é dentro desse princípio aqui, que está aqui revelado no versículo 13 e 14. Olha o que Pedro vai dizer. Em que também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Agora vocês também são eleitos e predestinados. Depois, não antes, depois que ouviram e creram na verdade do evangelho da salvação. E olha o que Paulo vai dizer ainda. Só quero dizer Pedro, confundo. Olha o que Paulo vai dizer ainda. E tendo nele crido, a mensagem do evangelho leva o homem a crer em Jesus, tá bom? Não leva o homem a se converter e a ser membro, se filiar em nenhuma igreja. A mensagem do evangelho leva o homem a crer em Jesus, para viver uma vida devota, praticante a ele, não a religião. Olha o que Paulo vai dizer. Depois que vocês creram nele, aí vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da redenção para Deus, para o dia que Deus vai nos tomar para ele, para a vida com Deus. A garantia não é uma carteira de nenhuma religião como membro. A garantia não é você estar em nenhuma igreja. A garantia de que somos de Deus é o Espírito de Deus estar em nós. Oh, glória! Olha o que Paulo vai dizer ainda no capítulo 4, versículo 30. Paulo vai dizer assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês estão selados para o dia da redenção. Que dia é esse? É o dia da redenção do corpo, aonde nós vamos receber o corpo glorificado. Este corpo mortal vai se transformar em imortal. Este corpo corrupto vai se transformar em incorrupto, para a gente estar indo ao encontro do Senhor, para a vida eterna com Ele lá nos céus, no dia, no momento, no evento do arrebatamento da igreja, no qual nós estamos selados para a garantia desse dia. Não é por nenhuma carteira de membro de igreja. É pelo Espírito Santo. É Ele que nos sela. É Ele que nos garante ser propriedade de Deus, ser membro da igreja de Deus, ter a esperança de ir para o céu na volta de Jesus para ser levado por Ele. É a garantia que nós devemos ter e perseverar nela. É a presença de Deus em nós, pelo Espírito Santo, que só recebem os que crêem e se convertem a Cristo verdadeiramente, como diz a palavra de Deus, João capítulo 1, versículo 37 e o 39 ao 39. Primeira, lá na carta aos apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Para receber o Espírito de Deus, não é indo buscar que o homem derrame sobre você a unção. Isso é vã, isso é anátema, isso não existe no Evangelho. Quem unge você, quem coloca a unção em você, é Jesus Cristo. Quando você crê nele, a unção que está em nós é o Espírito Santo. Dá uma lidinha lá. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 27. Você vai ver qual é a unção que está em nós. Não só em uma pessoa que diz que é o líder, é em todos os membros. Todos os membros, todos os pecadores que se convertem a Cristo, recebem a unção de Deus. Os pastores dizem que eles que têm a unção, né? Mentirosos. Então, ninguém pode ter o Espírito Santo de Deus se não se converter verdadeiramente a Cristo. E só é de Deus quem tem o Espírito Santo de Deus. Por isso que há uma importância de você crer, se arrepender e se converter a Jesus. Enquanto é tempo para você ser livre do juízo e da condenação que o mundo vai sofrer
como filhos da ira, não filho de Deus. A humanidade sem Jesus está como filhos da ira, não filhos de Deus. Dá uma lidinha lá em Efésios capítulo 1, capítulo 2, aliás, versículo 1 ao 3, você vai ver essa verdade. Então, sem o Espírito Santo de Deus, irmãos, nós não somos de Deus. Nós não temos a alegria da salvação. Nós não temos a vida com Deus. A vida com Deus em nós é quando o Espírito dele está em nós. É Deus habitando em nós. É Deus fazendo de nós templo e morada, casa dele. Não é estrutura de alvenaria, tijolo, areia e cimento. A casa de Deus não é igreja nenhuma. Somos nós, pessoas, onde ele quer habitar. É o que ensina a Bíblia, é ou não é? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Não sabeis vós que sois o templo, casa e morada do Espírito Santo? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Vós sois o templo de Deus, onde ele habita. Não é igreja, não é estrutura de alvenaria. Vocês têm que conhecer a verdade e ser libertos da mentira enquanto é tempo, irmãos. E o meu compromisso é esse, pregar a verdade. Olha a importância de você ser guiado, dirigido pelo Espírito Santo. O próprio Jesus, ele vai dizer que quem nos guiaria quando ele subisse aos céus era o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos guiaria na verdade. O Espírito Santo também é o Consolador, que nos consola, que nos conforta, que geme, intercede por nós nas nossas fraquezas. É o Espírito Santo, irmão. Romanos 8:37, a palavra de Deus vai dizer isso. O homem natural vive a sua fé cega em Deus, vive a formalidade religiosa, dentro das suas obrigações e devoção religiosa. Mas aquele que está em Cristo, convertido, com o entendimento transformado, vive a vida com Deus, em Deus, pela palavra, pelo Evangelho, guiado pelo Espírito Santo, na doutrina de Cristo, não na doutrina de homens de igreja alguma. É a palavra que nos ensina isso. O Espírito de Deus não nos leva a seguir nenhuma direção. Sabe por que hoje eu não vivo mais a prática de igreja, o igrejanismo? Sabe por que eu não corro atrás de bênção, dentro de campanha de bênção? Sabe por que eu não vou para a campanha de vitória? Sabe por que eu não vou para a campanha da marcha? Sabe por que eu não vou para a campanha da chave, da porta? Porque o Evangelho não me ensina isso. O Espírito Santo de Deus não me guia nisso. Sabe por que eu não vou subir monte para buscar a Deus? Sabe por que eu não vou buscar a Deus em casa de Deus? Porque o Espírito Santo não me guia nisso. Isso quem ensina é os homens. O Espírito de Deus não me guia nessa direção. O Evangelho não ensina isso. Jesus não ensinou isso. É por isso que eu não vivo mais isso. É por isso que eu não sigo doutrina de igreja. Porque o Espírito de Deus me leva a estar na doutrina de Cristo. E olha o que diz a Bíblia. Todo aquele que vive dirigido por outra doutrina que não é a de Cristo, não tem a Deus. Rapaz, isso é muito sério. Cuidado. Nós estamos falando aqui de verdades espirituais. Cada um escolhe o caminho que quer seguir. Eu não estou falando nisso. Eu estou falando, se você quer viver para Deus, você tem que andar na verdade de Deus. Não na verdade dos homens relativa. Cada um segue na direção da sua igreja. A direção para o céu é uma só. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. O único meio para você andar com a verdadeira esperança de que quando sair deste mundo, sua alma descansará no bom lugar, lá no céu, é por meio de Cristo, na palavra dele. Não é dizer eu creio em Jesus e praticando a religião da igreja A, B ou C. Crer em Jesus é estar nele e a palavra dele está em nós, andando por ela, sendo fiel até a morte. Foi o que Jesus disse. Se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, ser fiel até a morte. Jesus vai dizer, eis que tendo pouca força, guardaste o quê? A minha palavra. Não foi a obrigação, a devoção, a ordenança da vida religiosa. Ele vai dizer, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome.
O senhorio de Cristo é aonde eu me submeto. Não é o senhorio de nenhuma instituição de igreja na liderança de homem. É o senhorio de Cristo, porque Ele é o Senhor da minha vida, por onde eu me submeto e juro fidelidade à doutrina de Cristo, não à doutrina de igreja. E o Espírito de Deus me guia nessa direção. Por isso que eu não tenho a minha mente constrangida, nem tenho nenhum remorso, nenhum temor, porque o Espírito de Deus me dá a ousadia para eu me manter assim, pregar assim e advertir a todos que estão na mentira da verdade. A verdade do Evangelho, que é essa que você está ouvindo. Quem não tem o Espírito de Deus, não é dele. E como eu posso receber o Espírito de Deus? Aonde eu recebo? O local é Jesus. O meio é Jesus. Converta-se, creia e se entregue a Ele. Para que você torne templo e morada de Deus. Para que você faça parte do corpo de Cristo como membro da igreja de Deus. Para que você venha desfrutar e participar da esperança, da promessa que está guardada para nós, lá nos céus. Coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem, é o que está guardado para nós. Por isso que eu, diante da tribulação, eu me alegro na esperança. Só tem alegria nessa esperança do alto quem está com o Espírito Santo de Deus, para ter a certeza e a convicção dessa esperança. Olha a importância do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Dizer que crê em Jesus, todo mundo diz. Dizer que Jesus é poderoso, todo mundo diz. Agora, submeter a Ele, devoto, como Senhor da sua vida, verdadeiramente, só faz isso quem tem o Espírito Santo. Porque é o Espírito de Deus que trabalha em nós essa submissão a Cristo. A Bíblia vai dizer que só tem a alegria das coisas do alto, só pode olhar e ver pela fé, esperando as coisas do alto, aqueles que estão na direção selada pelo Espírito Santo, que creram em Jesus. Dá uma lidinha lá, no que está escrito lá em Colossenses 3, 1 ao 3. Meus amados irmãos, eu quero comunicar a vocês isso. Nós não temos uma sensação de que eu sou de Deus. Eu não tenho sensação de que Deus está em mim. Eu não tenho sensação de que minha alma está salva. O que eu tenho é convicção. Nós que estamos em Cristo, selado com o Espírito Santo, nós temos a convicção. Não adianta teólogo, não adianta homem, não adianta o diabo querer colocar dúvida, incerteza, criar caminhos, criar outros meios para nos tirar. Quem está selado pelo Espírito Santo de Deus está guardado, está guiado, está dirigido, está firmado, está selado como propriedade de Deus. E o maligno não toca. Glória a Jesus. É o que incomoda o reino das trevas. Não é a igreja evangélica. É aqueles que estão selados pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a igreja de Deus na terra. São pessoas que estão em Cristo, que são luz do mundo. Não é uma instituição igreja. Não é uma denominação. Não é uma coisa criada do homem. É aquilo que Deus estabeleceu como propriedade dele. Pessoas, nós que estamos em Cristo. Existe no mundo inteiro vários membros do corpo que formam a igreja de Deus na terra. Existem membros do corpo de Cristo que forma a igreja de Deus na terra. Aqui onde eu moro, lá no Japão, nos Estados Unidos, na África,
nos países mais difíceis, porque o evangelho chegou lá. Não tem igreja, instituição, como no Brasil tem, mas tem os membros da Igreja de Cristo lá na China, na Coreia, nos países mais difíceis de receber o evangelho. Mas o evangelho chegou lá através de pessoas. O evangelho é comunicado às pessoas através de pessoas, que somos nós, membros que formam a Igreja de Cristo, que está na terra como luz para iluminar a mente do povo que está com entendimento nas trevas. Glória a Deus. Glória a Deus por conhecer essa verdade e por fazer parte deste povo, por fazer parte da promessa de Deus e por estar na espera e aguardando. Vou dizer outra coisa aqui para encerrar, que é muito importante para todos nós, membros do corpo de Cristo, Igreja de Deus. Só está prudente, aguardando o noivo, esperando a vinda de Cristo, aqueles que estão selados com o Espírito Santo. Porque muitos não têm mais a esperança de salvação. Muitos não aguardam mais a vinda de Jesus. Muitos já apostataram da fé, já perderam a comunhão com Deus, endureceram o coração para o Espírito Santo, já perderam a comunhão e a vida com Deus, porque voltaram à incredulidade. E muitos já não estão mais com a alegria das coisas do alto, só pensam nas coisas da terra, aonde sua fé em Jesus não é mais para a vida no céu, é para a vitória, a prosperidade de coisas nesta terra. Esses já estão mortos com o nome de que vives, porque perderam a comunhão com Deus. Porque quem está guiado e selado com o Espírito de Deus vive hoje como se amanhã não existisse, esperando a volta de Jesus e crendo e perseverando, sabendo que isso pode acontecer a qualquer momento. Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. É a esperança da igreja, dos que estão selados com o Espírito Santo, dos que estão perseverando na fé e não apostatando dela, para se manter fiel neste grande momento que a qualquer hora vai se dar na face da terra. Ai dos que habitam na terra depois desse acontecimento. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos ajude a perseverar com ousadia até o fim, permanecendo na verdade do Evangelho, diante de tanta contradição, de tanta banalização, em nome de evangelho, em nome de fé, em nome de igreja de Deus, em nome de homens, de profeta, de pregador, de pastor, de mensagem, de bênção. É tanta banalização. O povo vivendo aí a banalização, o paganismo, em nome de Deus. Isso tudo é para confundir a mente dos salvos. Mas aquele que for fiel até a morte, perseverar até o fim, manter-se firme na palavra de Deus, cuidando de ti e da doutrina, você vai prevalecer e vai estar diante do Senhor naquele grande dia, quando a trombeta tocar. Que o Espírito de Deus continue nos guiando, nos guardando, nos selando para o dia deste grande evento, o dia da redenção. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo que guarda a igreja, que somos nós, esteja com todos nós, agora e para sempre. Amém, amém e amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Estamos te aguardando. Desperta, irmão, que a hora é chegada. Jesus vem buscar sua igreja amada. Temos que estar pronto para subir. Estamos no mundo, mas vamos partir. Nesta hora, neste momento, está chegando a hora de partir. Desperta, ó igreja, para subir, mantendo sempre firme em oração, esperando esta tão grande salvação. Jesus em breve vem dos céus, em glória,
majestade e poder. Esta hora vai chegar, tua alma se alegra, irmão, teu espírito se regozija, tu estás aguardando esse momento diante das dificuldades desta vida, diante das aflições deste mundo, diante das faltas, das escassez, das perseguições, das doenças. Tua alma se alegra sabendo que há uma vida eterna em abundância nos aguardando lá no céu, onde não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento, nem envelhecimento, nem maldição, nem necessidade de coisa alguma, aonde não haverá tristeza, nem choro. A alegria será de eternidade em eternidade, em eternidade em eternidade. Glórias a Deus por essa promessa, por essa esperança. Eu não sou louco, eu sou prudente, aguardando este grande momento, porque essa é a promessa que Jesus nos fez, a vida eterna no céu, não é vida boa na terra. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Oh, glórias! Aleluia, Deus! Aleluias! Glória a Deus, como é gostoso falar de salvação. Como é gostoso falar do céu, meu Jesus. Aleluia, ajuda nos teus filhos, Senhor. Ajuda a tua igreja, nos guarda, nos livra. Ó Senhor, não nos deixa ser enganado, abre o nosso entendimento. Liberta o teu povo do engano e da mentira, dos homens fraudulentos que fazem do povo negócio. Liberta, livra o teu povo desse evangelho anátema. Ó Deus, desses ventos de doutrina, dessas coisas vãs que o povo está vivendo em nome de evangelho. Ó Deus, desperta a tua igreja. Ajuda-nos com a tua graça. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. 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 Oh, glória.